Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Greenville era uma típica cidadezinha do sul dos Estados Unidos, com ruas ladeadas por casas de madeira, gramados bem cuidados e cafés que abriam as portas ao amanhecer. À primeira vista, tudo parecia calmo, quase idílico. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, pairava no ar uma inquietação opaca, uma tensão racial há muito ignorada por muitos, mas muito presente nos olhares trocados, nos silêncios constrangedores e nas barreiras invisíveis erguidas entre as comunidades. A maioria dos moradores de Greenville era branca, descendente dos primeiros colonos, orgulhosa de suas tradições e às vezes relutante em mudar. A comunidade afro-americana, embora respeitosa e trabalhadora, era frequentemente marginalizada, tratada com polidez distante e até mesmo com suspeita latente. Nesse contexto, o policial Mark Thompson personificava uma forma brutal de autoridade. Desde sua chegada à delegacia, sua reputação estava consolidada. Um homem durão e de temperamento explosivo, ele não hesitava em usar seu poder para exercer controle, principalmente sobre aqueles que considerava inferiores. Ele se via como um pilar da ordem, um baluarte contra o caos, mas seu olhar era duro, muitas vezes tingido de condescendência, especialmente em relação aos afro-americanos. Mark era o tipo de homem que acreditava que a lei estava acima de tudo, mas, para ele, essa lei se aplicava de forma diferente dependendo da cor da pele. Essa crença era reforçada por um ambiente de trabalho onde alguns colegas compartilhavam, sem nunca expressarem isso em voz alta, esse mesmo ceticismo em relação à mudança. Naquela manhã de verão, enquanto o sol mal aparecia por entre as folhas, Mark patrulhava um bairro nos arredores de Greenville. Essa área era uma das poucas onde famílias negras e brancas ainda viviam lado a lado, um frágil mosaico de coexistência. De repente, Mark avistou um homem saindo de um pequeno café local, um daqueles lugares populares para um café da manhã e uma conversa tranquila. O homem era negro, na casa dos 30, vestia um terno simples, mas impecavelmente cortado, com a gola da camisa reta e os sapatos engraxados. Caminhava com uma confiança serena, a cabeça erguida, uma aura de dignidade natural que contrastava com a agitação da rua. Mark franziu a testa, incomodado. Ele não gostava daquele tipo de presença, especialmente àquela hora da manhã, quando a cidade deveria estar acordando lentamente. Ele engatou a ré e freou bruscamente ao lado do homem. "Ei, você!" ele disse secamente, abaixando a janela. O homem parou, seus olhos calmos encontrando os olhos duros de Mark. "O que você está fazendo aqui a essa hora? Mostre-me seus papéis." Havia uma ordem na voz de Mark, uma exigência irrecusável. Mas Daniel Harris, o homem à sua frente, não demonstrou medo. Levantou as mãos ligeiramente, não em submissão, mas para sinalizar sua calma e controle da situação. "Olá, meu nome é Daniel Harris. Estou aqui para uma reunião importante no gabinete do xerife. Posso perguntar por que você está pedindo minha identidade?" Mark estreitou os olhos, desconfiado. "Você é novo aqui, eu definitivamente não te conheço. E não sou obrigado a responder suas perguntas. Me dê seus documentos agora." Daniel lentamente tirou sua identidade sem tirar os olhos de Mark. Mark agarrou o cartão abruptamente, olhou para ele rapidamente e sua expressão endureceu. "Você está me achando bobo? Você não tem nada que fazer aqui se não tem nada para fazer aqui." Daniel levantou a cabeça, sua voz firme, mas respeitosa. "Acabei de ser nomeado chefe de polícia de Greenville. Estou aqui para restaurar a ordem e estabelecer a justiça." Mark soltou uma risada seca e desdenhosa. "Chefe de polícia? Você? Isso é uma piada, certo?" O riso assumiu um tom mais agressivo. "Você acha que sua nomeação mudará alguma coisa aqui? Nós fazemos o que queremos nesta cidade." Sem aviso, Mark colocou a mão firme no ombro de Daniel, tentando intimidá-lo fisicamente. Daniel se virou lentamente, ainda calmo. "Tire a mão, agente Thompson." Mas Mark insistiu, pressionando com mais força. "Você não é o chefe aqui, você verá como fazemos a lei." Naquele exato momento, uma jovem branca, Emily Carter, passava por ali. Ela observava a cena, cada vez mais inquieta. Discretamente, pegou o celular e começou a filmar. "Ei, pare com isso!" Mark protestou, notando o telefone, mas já era tarde demais. A sirene soou ao longe, cortando o barulho matinal de Greenville. Em poucos minutos, uma segunda viatura chegou ao local, parando ao lado. Dela saiu uma mulher determinada, a tenente Karen Mitchell. Ela estava na casa dos 50 anos, com cabelos curtos e bem penteados, um olhar penetrante e uma estatura que impunha respeito.
Karen era uma policial branca, conhecida por sua integridade e fortes princípios. Durante anos, ela tentou manter um equilíbrio difícil em uma delegacia frequentemente dividida por tensões internas. O que está acontecendo aqui, agente Thompson? Ela perguntou bruscamente, caminhando em direção ao grupo. Emily Carter, a jovem que havia acabado de filmar a cena, aproximou-se rapidamente brandindo seu telefone. Você deveria dar uma olhada nisso, tenente. Sem hesitar, Karen pegou o telefone e começou a gravar o vídeo. O silêncio se instalou enquanto a imagem se desenrolava. Os movimentos bruscos de Mark, sua voz áspera, seu contato físico com Daniel, tudo estava lá. Karen sentiu uma mistura de choque e raiva crescer dentro dela. Ela conhecia Mark Thompson, sabia que ele podia ser difícil, mas desta vez era outra coisa. A agressão era flagrante e injustificada. Ela baixou o telefone e virou a cabeça para Daniel, que acabará de tirar calmamente um cartão oficial visível a todos. Tenente Mitchell, sou Daniel Harris, o novo chefe de polícia. Assumo oficialmente minhas funções hoje. Um silêncio pesado tomou conta da cena. Karen encarou Daniel com os olhos arregalados, pensativa. Daniel Harris, ela sussurrou lentamente com uma nota de admiração evidente em sua voz. Ela ouvirá falar dele, de sua carreira exemplar, de seus planos ambiciosos para reformar a força policial de Greenville. Naquele dia, uma grande mudança parecia estar no horizonte, mas não seria isenta de obstáculos. Mais tarde, em seu escritório, Daniel olhou pela grande janela com vista para a rua principal de Greenville. A luz do sol filtrava-se pelas persianas, iluminando as paredes decoradas com diplomas e fotos de família. Ele havia se tornado o primeiro homem negro a liderar a força policial naquela cidade histórica e sentia todo o peso dessa responsabilidade. Nascido em uma modesta família sulista, ele cresceu nas mesmas ruas daqueles a quem agora serviria e protegeria. Desde muito jovem presenciou as injustiças, os olhares de desprezo e as prisões arbitrárias que assolavam sua comunidade. Depois de servir vários anos nas Forças Especiais do Exército, onde adquiriu disciplina e rigor, Daniel escolheu outra luta, transformar a força policial de Greenville. Seu objetivo era claro: construir uma instituição que protegesse todos os cidadãos, sem exceção, e que respeitasse a dignidade e os direitos de cada indivíduo. Mas este incidente com Mark Thompson foi um lembrete claro de que o caminho à frente seria longo. Mark personificava aquela velha mentalidade, a arrogância arraigada, o racismo latente que alguns ainda se recusavam a desafiar. Daniel sabia que teria que lutar não apenas contra os infratores, mas também contra a resistência à mudança em seu próprio departamento. Ele cerrou os punhos com determinação. Garantirei que a justiça não seja mais um privilégio de alguns, mas um direito de todos, prometeu a si mesmo. Ele sabia que os próximos dias seriam decisivos. Cada decisão, cada palavra, cada ação poderia mudar o futuro de Greenville. Daniel chamou Mark ao seu escritório, um espaço simples, mas bem organizado, com uma mesa de carvalho maciço, algumas cadeiras e um quadro branco coberto de anotações estratégicas. A luz natural iluminava o ambiente, mas uma tensão palpável pairava no ar. Mark entrou de cabeça baixa, seus passos hesitantes revelando um nervosismo incomum. Nunca havia sido chamado daquela forma por um superior, muito menos por um chefe de polícia tão jovem e principalmente negro. Sentou-se sem dizer uma palavra, evitando cuidadosamente o olhar de Daniel. Agente Thompson, Daniel começou com uma voz firme, mas calma, seu comportamento esta manhã não só é inaceitável, como viola claramente vários protocolos do nosso departamento. Mais grave ainda, o senhor desrespeitou um superior. Mark sentiu o rosto corar. Baixou os olhos, sabendo que desta vez não havia argumento que se sustentasse. Eu entendo, chefe Harris, sussurrou ele com a voz rouca. Sinto muito mesmo. Daniel assentiu, não satisfeito nem irritado, apenas com profunda determinação. O que eu quero que você entenda, Mark, é que você tem um papel crucial. Você não é apenas um homem uniformizado aplicando a lei como bem entende. Você está aqui para proteger todas as pessoas em Greenville, sem exceção. Você precisa aprender a não alimentar as tensões que estão fragmentando nossa comunidade, mas sim a aliviá-las. Ele fez uma pausa, tentando avaliar o impacto de suas palavras. Realizaremos sessões de treinamento sobre preconceito inconsciente, comunicação não violenta e gestão de conflitos. Você participará e espero que seja sincero em sua abordagem. Mark assentiu, mais por resignação do que por entusiasmo. Ele sabia que os dias em que podia agir impunemente haviam acabado. Ele também sentia, lá no fundo, uma mistura de ansiedade e o início da introspecção. As semanas seguintes foram um ponto de virada.
Daniel, com sua liderança calma e determinada, introduziu mudanças graduais, porém sólidas. Ele organizou reuniões entre policiais e membros da comunidade afro-americana, criando espaços abertos para o diálogo onde todos pudessem expressar seus medos, mágoas e esperanças. As sessões de treinamento foram difíceis para alguns, especialmente para Mark, que teve que confrontar seus próprios preconceitos arraigados. Mas, dia após dia, ele começou a ver as coisas de forma diferente. As histórias dos moradores locais, seu sofrimento e seu desejo de paz o tocaram. Ele aprendeu a ouvir, a parar de julgar precipitadamente e a demonstrar empatia. Gradualmente a polícia de Greenville mudou. As queixas de comportamento abusivo diminuíram, as prisões arbitrárias tornaram-se menos frequentes e, mais importante, a desconfiança histórica entre a comunidade negra e as autoridades policiais começou a diminuir. Mark, apesar de seu início tumultuado, tornou-se um aliado inesperado, mas valioso nessa transformação. Ele entendeu que a verdadeira força de um policial não residia na intimidação ou na violência, mas na confiança e no respeito mútuo. Certa noite, em uma reunião pública no salão municipal lotado, Daniel subiu ao palco. Diante de uma plateia que incluía policiais, moradores brancos e negros, autoridades locais e jovens líderes comunitários, ele falou com calma e autoridade. A justiça não é um privilégio reservado a poucos. É um direito fundamental que devemos garantir a todos, sem exceção. Não é apenas uma questão de direito, mas uma questão de humanidade. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala, logo substituído por aplausos calorosos. Daniel olhou ao redor da multidão, vendo um brilho de esperança em seus olhos. Ele conclui: juntos podemos construir uma força policial da qual todos possamos nos orgulhar, uma instituição que protege, escuta e une. A mudança é possível, mas exige o comprometimento de todos nós. Naquele dia, Daniel Harris não apenas se tornou chefe de polícia de Greenville, como também se tornou um símbolo vivo de dignidade, coragem e esperança para uma cidade que ansiava por curar suas feridas.